Se você, assim como eu, uma pessoa aqui do Brasil, na região ocidental do mundo, que foi ensinada ou ensinado que ser produtivo é o correto, que faz de tudo para ter todas as tarefas do dia concluídas e que se sente culpado ou culpada quando não consegue resolver tudo, você está no lugar certo. Eu sou essa pessoa. Eu sou essa pessoa que fui elogiada a vida toda por ser a pessoa das soluções, aquela que não tem preguiça, aquela que vê uma tarefa ser feita e já levanta para fazer, aquela que soluciona as coisas para ela própria e para os outros e que sempre é forte. Forte, aliás, as pessoas sempre me disseram, sempre me enalteceram sobre isso e eu sempre me senti privilegiada, sempre senti o ego inflado, sempre gostei dessa palavra, eu sou forte, eu sou competente, mas eu não percebi que ao longo dos anos eu fui fazendo cada vez mais e mais, assumindo cada vez mais tarefas, cada vez mais responsabilidades e nada de relaxar, e nada de parar, e nada de escolher se as coisas que eu estava fazendo realmente eram urgentes, sem conseguir discernir mais se aquilo realmente era necessário ou não era, se aquilo era um desejo do meu coração ou um desejo do coração dos outros. E comecei a me entristecer. Levantava para fazer todas as minhas coisas como sempre fiz, mas por dentro com uma tristeza que aumentava a cada dia. E comentando com uma amiga, ela me deu um livro. Calma, gente, não vou vender o livro aqui, mas um livro muito importante, que foi uma virada de chave. Um livro que o escritor pega todos os trechos do Tao Te Ching, essa obra oriental, muito utilizada na China, que é a raiz do taoísmo, escrita por Lao Tse, e ele comenta trecho por trecho de uma maneira que nós ocidentais conseguimos entender. E quando ela me deu, eu não botei muita fé. Deixei de lado, tamanho desânimo de fazer qualquer coisa diferente daquilo que eu já estava acostumada. Mas eu acredito piamente que o mestre sempre aparece quando o discípulo está pronto. E num dia, olhando ali na cabeceira da minha cama, eu resolvi pegar o livro, mas não para ler página por página. Sorteei alguma, como se fosse um conselho que eu fosse receber, mas na verdade foi. E caiu justamente no trecho que fala sobre a impermanência. O princípio da impermanência quer dizer para você que você pode e deve comemorar as conquistas, os seus sonhos realizados, sejam eles no âmbito profissional, seja no âmbito pessoal, mas que você não pode deixar o seu ego subir a ponto de acreditar que aquilo é o tudo, porque o universo pode mudar tudo a qualquer momento. O universo, a energia, Deus, essa é uma interpretação minha. Entenda você da maneira que você sentir mais confortável, mas no Tao Te Ching eles chamam de Tao. Essa energia que não tem nome, que nunca foi vista, que é impalpável, que você não pode tocar, que você não pode sentir com as mãos, mas que você sabe que existe. Tudo pode mudar, porque isso faz parte da nossa vida. E quando você acha que está tudo resolvido e você está numa maravilha de vida, tudo pode mudar. E não imaginar isso faz com que nós ocidentais passemos por sofrimentos muito maiores por não aceitar quando as coisas não estão boas. Eu comecei a deixar de ser aquela pessoa produtiva porque pelo excesso eu comecei a abraçar a tristeza, a sobrecarga, o cansaço. E o que aconteceu comigo? Eu perdi algumas pessoas se afastaram de mim.
E antes que alguém diga, ah, mas então essas pessoas não te mereciam, pode até ser que num próximo momento mais madura, lá na frente, eu chegue a essa conclusão. Mas uma coisa é fato, eu não tinha tempo para elas. Eu nunca tinha tempo. Eu tinha tempo só para as minhas obrigações, só para as minhas obrigações relacionadas a trabalho, as domésticas. Eu só tinha tempo para aquilo que as pessoas pudessem olhar e depois elas pudessem dizer como você é forte, como você é boa, como você é disciplinada, como você é produtivo. Porque aqui no Ocidente o ser produtivo é o que vale. E mais ainda os resultados dessa produtividade. Mas eu não tinha tempo para ninguém. E julgava inclusive aquelas pessoas que não eram do mesmo jeito, mesmo que por dentro eu já estivesse me sentindo sobrecarregada. E aí, ao perder essas pessoas, veio uma tristeza muito profunda, mas o princípio da impermanência do Tao Te Ching me acalmou, porque tudo pode mudar. A primeira coisa que eu tive que fazer é refletir sobre o que eu estava fazendo com a minha vida. E hoje, todos os dias, quando eu tenho alguma tarefa para fazer, eu tento pensar se aquilo realmente é necessário naquele momento ou se eu posso deixar para fazer depois, principalmente se eu já estiver cansada. Hoje eu consigo olhar para as pessoas que estão próximas a mim e dar atenção para elas nos momentos que eu tenho que dar atenção, porque tudo pode mudar e eu não quero perder ninguém. E tá tudo bem, comemore os momentos bons, mas aceite os momentos ruins e aprenda com os momentos ruins o que você pode mudar. Não adianta ter raiva, não adianta ter ódio, não adianta ter revolta. Tudo pode mudar a qualquer momento. E ter esse princípio na minha cabeça tem feito toda a diferença sobre aceitar os momentos ruins, deixar que eles passem, porque eles precisam passar, para que depois eu volte mais madura e faça as coisas de uma maneira mais leve e com menos culpa. O princípio vai estar aí, anotado na descrição para você conhecer. E foi assim que eu comecei a conhecer o taoísmo e te dou aqui um exemplo no canal, que sempre vão ter exemplos de como colocar na sua vida ocidental, como colocar no dia a dia. Eu espero que vocês tenham gostado.